Fala pessoal, tudo bem? Vamos para mais uma aula, né? Lembrando que nosso foco agora é na parte da gerontologia e prescrição de treinamento para a pessoa idosa. E eu trouxe aqui essa aula introdutória sobre esse mercado em expansão, a importância da responsabilidade clínica, tá bom? E a atuação do profissional da saúde na gerontologia, que é muito importante, tá? Então, vamos lá. Inicialmente, já que estamos aqui, eu trouxe aqui dois artigos interessantes do Colégio Americano de Medicina do Esporte. Esse de 2024, que fala sobre as tendências fitness mundialmente, né, e direções futuras da indústria do fitness, como também da saúde. E também trouxe esse último de 2026, do Colégio Americano de Medicina do Esporte, que também fala sobre as direções futuras da indústria do fitness e também da saúde mundialmente falando, tá bom? E por que eu estou falando isso? Porque inicialmente ali, o primeiro que apresenta ali de 2024, que vocês estão vendo aqui em cima, ele demonstra que a tendência, né, trend, e a categoria da tendência, que é importante analisar. Então, em terceiro lugar, olha só que nós temos aqui, ó, programa fitness para pessoa idosa. E a categoria, no caso, populações especiais. Isso é muito importante. Já em oitavo, olha só que bacana, nós temos aqui exercício para a saúde mental e a tendência da categoria programação, não é? E aqui nós também temos o desenvolvimento atlético de jovens e entra também na parte de população especial. Isso é muito legal, né? Principalmente quando a gente fala aqui de quem está na posição de terceiro lugar, né? Daí, quando nós vamos, eu peguei os mesmos dados para o Brasil. Interessantemente, deixa eu apagar aqui. Interessantemente, nós temos aqui agora no Brasil, que é o dado mundial, né, de 2024, mas eu tive interesse de pesquisar no Brasil especificamente. E o artigo científico ele apresenta também esses dados. E no Brasil, olha só que interessante, o programa Fitness para a pessoa idosa está em primeiro lugar, né? Então isso é uma informação de quando? De 2024. Quando nós vamos para o estudo publicado de 2026, aqui ó, tendência para 2026. Nós temos aqui, ó, em segundo lugar, mundialmente falando, de novo, programa Fitness para a pessoa idosa. E aqui nós temos, olha só, o que é isso aqui da RAM? Esse 5-Year Trend History, ou a tendência da história uns 5 anos. Você pode ver que tem aqui um checklist, né? Um Vzinho. O que esse Vzinho significa? Vamos olhar aqui embaixo, olha só. Aqui, ó, especificamente, ele coloca aqui, ó, tendência estável. Olha só, tendência estável, tá? E esteve no topo da lista entre os anos de 2022 a 2026. Então, isso demonstra o quanto que essa área ela está crescendo, né? E aí, já que essa área está crescendo, nós também temos atualmente uma diferença, uma diferente classificação para a pessoa idosa, tá? Então nós temos os termos, né, de pessoas idosas jovens, lembrando que a pessoa idosa jovem de hoje é muito diferente da pessoa idosa jovem de 30, 40 anos atrás. Nós temos a pessoa idosa de meia idade, exatamente, e nós temos aqui, ó, a pessoa idosa longeva, né, longevo, e por aí vai, né? E aí também, né, nessa categoria de pessoa idosa jovem, pessoa idosa de meia idade, pessoa idosa longeva, nós temos dentro do grupo de pessoas idosas algumas categorias. Então, pessoa idosa jovem vai ser ali de 65 a 74 anos, no Brasil de 60 a 74 anos, tudo bem? Pessoa idosa de meia idade de 75 a 84 anos e pessoa idosa longeva 85 anos ou mais, né, que são os octogenários. Aí vai ter nonagenário, centenário, por aí vai, tá bom? Mas por que é importante eu entender dessas diferentes classificações, desses grupos etários, né? Porque, pessoal, uma pessoa longeva de 85 anos é muito diferente de uma pessoa de meia idade e uma pessoa idosa jovem. Exato.
E eu estou falando em termos de massa magra, força muscular, capacidade funcional, hospitalização, uso de medicamentos, a quantidade dos gigantes da geriatria, né, da síndrome geriátrica. Então é diferente. Por exemplo, a hospitalização aqui, que é o primeiro item, vocês podem perceber que é percentualmente superior em idosos e pessoas idosas longevas. Tudo bem? Então, quando você vai atuar com um público como esse, então você já tem que entender, né? É um público que vai frequentemente mais no hospital. E aí tem um problema, né? Dessa frequência maior em hospitais, né? Que é, depois eu vou falar disso no curso, que é sobre a iatrogenia medicamentosa, tá bom? Então nós temos aqui o segundo, que demanda mais tempo para a liberação alta do hospital em pessoas idosas longevas. Isso é um problema, se demanda mais tempo, porque significa que está parado ou está acamado. Então, você tem um processo de atrofia que pode ser potencializado, como também de redução da força muscular. Então, isso é um problema. A mortalidade também é superior, quando a faixa etária também aumenta. Olha, mais tempo dentro do centro de terapia intensiva, antigamente, né, chamado de UTI. Então, pessoas idosas longevas também ficam mais tempo dentro do centro de terapia intensiva. E aí, quando a gente fala de mulheres octogenárias, né, ou então pessoas idosas longevas, então elas vão ser mais funcionalmente limitadas em alimentar-se, deitar e levantar da cama, entrar e sair do banheiro, tomar a medicação. Olha, movimentar-se em casa, preparar e cozinhar refeições quentes, administrar dinheiro, fazer tarefas domésticas pesadas, fazer compra, ir subir e descer escadas, caminhar pelo menos 400 metros e cortar as próprias unhas dos pés. Então, aqui a gente já vê então algumas características interessantes, né? Entrar e sair do banheiro, tomar medicação, mas movimentar-se em casa, preparar, deitar-se e levantar da cama. A gente já pode pensar em exercícios e treinos específicos para isso, tá bom? E aí, olha só, cortar as próprias unhas, pessoal, verdade, tá? Então, outra parte interessante é que também nós temos com o processo de envelhecimento é a feminização. Feminização do processo de envelhecimento. Exatamente isso, tá? E aí vem um grande problema, né? Que a quantidade de pessoas idosas, longevas ou octogenárias, né? Entre os anos ali de 2010 e 2030 aumentará cerca de 80%. Então isso é muita coisa. E aí entra também o que eu gosto de falar, os gigantes da geriatria, mas também tem a síndrome geriátrica, né? Que é o termo mais adequado aí na parte da medicina. Então você tem a parte da fragilidade, sarcopenia, declínio cognitivo. Então tudo isso é superior na pessoa idosa longeva. Então é importante vocês entenderem dessas faixas etárias, porque a atuação do profissional da saúde aí, profissional de educação física e fisioterapeuta, vai ser diferente, tudo bem? Outra coisa interessante quando eu falo do ponto de vista da informação, é que a prevalência de demência, quando a gente fala de prevalência aqui, lembra, nós temos o termo incidência e prevalência. Prevalência são os casos existentes. Incidência são os novos casos, tá? Então a prevalência, ou seja, os casos já existentes de demência, é superior também quando a gente analisa pessoas idosas longevas. Então, e aí? Né? Então, demência, entra ali Alzheimer e por aí vai. Então, vocês estão entendendo que trabalhar com esse público aqui, ó, 85 anos ou mais, é bem diferente do que a pessoa idosa jovem, né? Então, são coisas totalmente distintas, tá? E é importante que vocês entendam isso. E nesse paper bem interessante da Lancet Psychiatry de 2023, isso aqui é muito legal, né? De novo, legal do ponto de vista da informação que ele fala aqui, ó, idade do início, risco acumulativo de desordens mentais. Então, isso aqui foi uma análise nacional, tá bom? 29 países, tudo bem? E ele aqui apresenta um termo interessante, que é esse aqui, ó, DALY. O que é isso, Dahan? Isso corresponde a um ano de vida saudável que é perdido ou vivido com incapacidade. Exatamente isso. E aí nós temos uma característica interessante, né? Viver mais não significa viver com qualidade. Temos que tomar muito cuidado em relação a isso, tá? Então, assim, se a gente analisa muito bem, já que a gente está falando do risco cumulativo de desordens mentais,
O que que ele coloca aqui, ó? Que by the age, pela idade de 75 anos, aproximadamente metade, olha só o que eu acabei de apresentar, metade da população pode esperar desenvolver de um a mais de 13 transtornos mentais apresentados nesse artigo da Lancet. Vocês acabaram de ouvir isso, né? 75 anos, metade da população mundial pode esperar desenvolver de um ou mais dos 13 transtornos mentais apresentados no artigo. E aqui nós temos, dentre estes, né, 13, os três, né, transtornos mentais ou desordens mentais de maior prevalência durante ali, o processo de envelhecimento. Nós temos o uso e abuso de álcool, depressão maior, exatamente, e fobias específicas. E para as mulheres, nós também teremos ali a depressão, né? E fobias específicas e transtorno de estresse pós-traumático. Isso é muito preocupante, tá, pessoal? Principalmente quando a gente fala de depressão, que é uma neurodegeneração e um fator de risco para demência, para Alzheimer. Então, isso é sério, isso é muito preocupante, né? Então, antes de pensar, por isso que a minha crítica construtiva aqui, quando a gente fala das instituições de ensino superior no Brasil, é que, cara, ensina sobre exercício, mas não ensina decisão clínica. O aluno, muitas vezes, ele sai da faculdade nem sabendo treinar direito, muito menos avaliar e muito menos prescrever. Então, isso é muito perigoso, porque, assim, antes de pensar na ciência e prática da periodização, a gente tem que realmente compreender o processo. E outra, quando a gente fala da ciência e prática da periodização, focando aqui principalmente na periodização, o primeiro objetivo da periodização, que envolve bastante coisa, periodização é algo macro, tá? Macro. E programação é algo micro, tudo bem? Então nós temos, ó, baseado em evidência, otimização da performance. Quando a gente analisa aqui a otimização da performance, o que é a otimização da performance para uma pessoa idosa? É a melhoria da força muscular isométrica, a melhoria do teste de sentar e levantar e por aí vai. Controle da fadiga, prevenção de lesão, né? Quando a gente fala de prevenção de lesão, é justamente o fortalecimento adequado ou mudança ali no próprio apartamento, na residência da pessoa idosa, para evitar o risco de quedas, exatamente. Então envolve também até uma análise, uma avaliação da residência. Então, até os objetivos a gente também tem que entender e compreender muito bem, principalmente quando a gente vai aplicar isso para a pessoa idosa. E por último, nós temos aqui, ó, monitoramento constante. Exatamente isso. Tem que avaliar, tem que monitorar, tem que controlar, tem que saber o que está fazendo. E uma das coisas que me preocupa atualmente, né, isso aqui é uma verdade dura, mas tem que ser apresentada. Isso aqui são vários artigos que foram publicados apresentando o nível básico do conhecimento do profissional de educação física sobre, ó, treino para hipertensos, né? Nós temos esse outro aqui. Vou apresentar aqui vários artigos só para vocês entenderem da onde eu tirei a conclusão, né? Esse segundo, que é o conhecimento dos profissionais de educação física atuantes em academia em relação a pessoas com diabetes, né? Esse aqui, ó, exercício físico em crianças com diabetes do tipo 1, conhecimento do profissional de educação física, com a professora competente Luciana Zarança, que eu tive a oportunidade de conhecê-la pessoalmente. Esse outro aqui também, conhecimento da prescrição do exercício aeróbico para pessoas com doenças cardiovasculares e grau de conhecimento dos profissionais de educação física sobre a prescrição do exercício físico para diabetes. Pasme, né? Aqui nós temos uma verdade dura e deve ser entendida como uma crítica construtiva e como um ponto de partida para vocês pensarem quanto que a gente tem que melhorar, né? Quando eu falo assim, a gente é a área como um todo, tá? A área da educação física. Isso aqui não é só para educação física não, tá, pessoal? Para fisioterapia e entre outras áreas da saúde, porque a formação hoje do profissional da área da saúde ela está complicada, né? De forma geral. Então, olha aqui a conclusão. Grande parte dos profissionais de educação física não são preparados academicamente ou possuem conhecimento insuficiente para lidar com hipertensos, adultos com diabetes, crianças com diabetes, alunos com doenças cardiovasculares e idosos. E na literatura você encontra estudos que demonstram que cerca de 62% dos profissionais que atuavam com hipertensos não mensuravam a pressão arterial antes e depois da prática do exercício físico. Em outro estudo, quase metade não soube informar sobre o uso de medicamentos antipertensivos. E em outro,
85% dos participantes, né, não souberam responder qual o valor ideal da glicemia para iniciar com segurança a prática do exercício físico. E quanto ao local de aplicação de insulina, 63% dos participantes não souberam indicar a região mais adequada. E isso é um grande problema. Não é verdade? É um grande problema. E aí, já que a gente está falando sobre medicamentos, né? Na anamnese, inicialmente, quando a gente vai falar com a pessoa idosa, uma das informações que a gente vai coletar é justamente sobre os medicamentos que ela utiliza. Tudo bem? Aqui é uma figura que eu fiz, tá? Isso aqui a gente está falando do atenolol especificamente, que é um beta-bloqueador. E quando a gente fala beta-bloqueador, nós temos, lembra, ele bloqueia os receptores beta-adrenérgicos. Então nós temos aí, pelo menos até então, 3 receptores beta-adrenérgicos, né? Beta 1, beta 2 e beta 3, na verdade. O beta 2 é aqui localizado nos bronquíolos terminais, então na musculatura lisa. Então aqui, quando ele é estimulado pela adrenalina, ele promove broncodilatação. Nós temos aqui um outro beta localizado ali no sistema renal. Quando estimulado pela adrenalina, ele pode liberar ali mais renina. Renina vai ser transformada em angiotensinogênio. Angiotensinogênio vai ser transformado em angiotensina 1, que vai ser convertida pela ECA em angiotensina 2. E a angiotensina 2, além de estimular ali a glândula suprarrenal na produção e liberação de aldosterona, ela também tem um potente efeito vasoconstritor, tá? E também beta 1, localizado principalmente aonde? No coração. E aí, né? Se é um beta bloqueador, ele tem um efeito sobre todos esses receptores beta. Mas temos aqueles que são cardioseletivos e aqueles que não são. Darran, não estou entendendo o que o senhor está falando. Então é porque você precisa voltar, estudar fisiologia, fazer a leitura do capítulo do Tratado de Fisiologia Clínica Médica do professor Arthur Guyton sobre essa temática. Você tem que saber. Então você vai ter que voltar a estudar o sistema cardiovascular, sistema pulmonar. Você tem que saber, né? Então, assim, aqui ele fala assim, a meia-vida do medicamento, que é de 6 a 7 horas. O que é essa tal de meia-vida do medicamento? Qual a importância, por exemplo, se o aluno treina de manhã ou se o aluno treina à noite? Qual a diferença disso? Você também tem que saber, tá bom? E aqui nós temos uma equação que é muito importante, né? Que é essa aqui embaixo, ó. Pressão arterial, que é igual a débito cardíaco vezes resistência vascular periférica total. Isso aqui é muito importante entender, porque já que eles estão na mesma linha, quando eu falo numerador, isso significa que eles são diretamente proporcionais. O que eu quero dizer? Se o débito cardíaco aumenta, a pressão arterial também aumenta. Se a resistência vascular aumenta, a pressão arterial também aumenta. E se diminui, diminui também, respectivamente. É isso que eu quero dizer. Então, por exemplo, quando a gente fala de beta-bloqueador, olha só a quantidade, né? Então nós temos atenolol, bisoprolol, carvedilol, labetalol, metoprolol, nadolol, nebivolol, pindolol, propranolol. Tem a dosagem, a frequência que a pessoa vai utilizar no dia, a meia-vida do medicamento, se é cardioseletivo ou não. Isso é muito importante, porque quando a gente fala de cardioseletivo, se vai atuar especificamente ali ou no beta 1, ou vai atuar em todos, né? Beta 1, beta 2 e beta 3. Então, atuando em vários, a gente pode já inferir ou até afirmar que nós teremos um maior efeito adverso, né? E quantos tem efeito, ó, vasodilatador, que envolve aqui a liberação, ó, de óxido nítrico, como também alguns são antagonistas do receptor alfa. Quando a gente fala de receptor alfa adrenérgico, é porque quando estimulado pela adrenalina, ele promove vasoconstrição, entende? Então, isso é importante, tá? E aí nós temos, por exemplo, se a pessoa faz o uso de um beta-bloqueador, lembra, o beta-bloqueador nesse caso, vou até passar aqui, ele vai atuar diretamente aonde? Aqui, ó, no débito cardíaco. Então, se ele atua no débito cardíaco, então isso impacta no volume sistólico, como também na frequência cardíaca. Então, é um tipo de medicamento que não vai deixar a frequência cardíaca subir muito. Então, se a frequência cardíaca não sobe muito, como é que você vai controlar, então, a intensidade do exercício? Não dá, então, para controlar a intensidade do exercício pela frequência cardíaca de reserva ou pelo percentual da frequência cardíaca máxima. Aqui nós teremos que utilizar a percepção subjetiva de esforço, por exemplo, escala de Borg, ou entre outras escalas validadas para o controle da intensidade no treinamento aeróbio. É um
raciocínio clínico. Isso é uma decisão clínica, baseada no tipo de medicamento que o indivíduo utiliza. Vamos um pouco mais, né? Então, assim, entender o tipo dos receptores, né? Onde que eles estão localizados, qual é o seu predomínio, né? Ação fisiológica aqui, ó, que é nessa parte aqui 2, ó. O beta-1 é um receptor predominantemente na musculatura lisa cardíaca e medeia o efeito inotrópico e efeito cronotrópico. Tá? O que é inos? Inos é força de contração. Cronos aqui é tempo, ou seja, quando estimulado pela adrenalina, aumenta a força de contração do miocárdio, mas também aumenta a frequência cardíaca. Então tem um efeito inotrópico e cronotrópico positivo. Por que é importante saber desses termos? Porque a conversa entre os profissionais da área da saúde, o profissional de educação física com o fisioterapeuta, ou o profissional de educação física, fisioterapeuta com o médico, o cardiologista especificamente, vai ser dessa forma. A gente tem que entender. Ó, o beta-2, ó, um receptor predominantemente na musculatura lisa, que leva o relaxamento, ou seja, vasodilatação, ó, broncodilatação. Caramba! E aí, né? E esse, o beta-3, ele está particularmente localizado no tecido adiposo. Então nós temos que entender, porque o tipo de medicamento ele pode até ter um impacto adverso e negativo sobre o processo de emagrecimento. Verdade. Somente aqueles que não são cardioseletivos e atuam aqui em todo mundo, né? Então, olha só, entender também, ó, quais são os outros receptores, né, adrenérgicos. Então, nós temos os beta e também nós temos os alfas, né? Bem aqui localizados. E você tem uma grande família, né, de subunidades, alfa 1, A, alfa 1B, e cada um vai ter um efeito fisiológico. E cada um também vai ter um medicamento que é agonista ou antagonista. Tem que entender, tem que estudar, tudo bem? Então, por exemplo, pensando em todos os medicamentos, grande parte, né, deles, né, nós temos os diuréticos. E aí, mas dá para prescrever pela frequência cardíaca para uma pessoa idosa que utiliza diurético? Nós temos bloqueadores receptores de angiotensina, bloqueadores dos canais de cálcio, inibidores da ECA, que é a enzima conversora de angiotensina. Um exemplo disso é o captopril, né? Captopril. Outros antihipertensivos, beta-bloqueadores. Por que é importante saber disso? Para a prescrição, vou dar aqui um exemplo. O posicionamento do Arquivos Brasileiros de Cardiologia é muito importante, tá? Principalmente para aquelas pessoas que vão lidar com pessoas idosas e hipertensas. Lembrando que é muito comum o idoso ali vai ter alguma coisa, né? Hipercolesterolemia, ou vai ter diabetes, ou vai ter hipertensão, por aí vai. Então, já parte do pressuposto que essa pessoa tem ali uma hipertensão, tudo bem? Mas isso vai ser verificado e confirmado na anamnese. Mas o que eu quero dizer aqui? Por exemplo, esses que são aqui dihidropiridínicos, eles têm um efeito mais vasodilatador. Então, quando eu falo vasodilatação, é um vaso que está assim, ele vai ficar assim, ó, um pouco maior. Então, a resistência diminui, né? Lembra, fluxo sanguíneo é igual a ΔP sobre resistência. Se eu diminuo a resistência, eu aumento o fluxo sanguíneo local. Isso aqui é a lei de Ohm, né? Então, todos esses aqui que estão apresentados aqui, amlodipino, nifedipino, todos eles têm um efeito mais vasodilatador. Então, nesse caso, dá para prescrever pela frequência cardíaca, tudo bem? Mas, quando nós vamos para esse outro lado, que nós temos os não dihidropiridínicos, verapamil, diltiazem, eles têm uma característica diferente. O que, Darran? Eles são mais bradicardizantes e antiarrítmicos. Então, se eles têm um efeito mais bradicardizante, então significa que eles vão atuar aqui, ó. Ou seja, uma pessoa idosa que faz uso do verapamil ou diltiazem, ou seja, que são do tipo de bloqueadores de canais de cálcio e não de hidropiridínicos, não dá para prescrever pela frequência cardíaca. Então, aqui é melhor utilizar a percepção subjetiva de esforço. É uma aula breve que eu apresentei aqui e acho que alguns dos senhores que estão assistindo falam assim, caramba, isso aí é um pouco complicado. Não vou estudar isso porque eu não vou atuar com essa pessoa. Vai, em algum momento vai chegar para ti. E você, como profissional da área da saúde, é obrigatório entender aquilo que você está fazendo. Por quê e como, tudo bem? Quer aprender um pouco mais? Quer sair, furar essa bolha? Recomendo aí a leitura do meu livro, junto com o professor Jonato,
onde a gente aborda essa avaliação geriátrica ampla na pessoa idosa, com questionários, dicas importantes e tudo escrito e baseado em evidência científica, de forma ética, rigorosa e imparcial. Esse outro também, que é um e-book que vem acompanhado daquele livro, que fala sobre o fisiculturismo para a pessoa idosa, né? Onde a gente alerta sobre os cuidados, né, desse hype que a gente está tendo atualmente, mas cuidado, né? É um pouco perigoso, tá bom? E é isso. Espero que os senhores tenham gostado, tá? E, e é isso, tá bom? Muito obrigado.